dia, mais uma vez, igreja linda e abençoada. Vocês podem se assentar, por gentileza. Que manhã maravilhosa, essa manhã de ceia. Como é bom ter vocês aqui conosco. Tem alguém que está nos visitando assim? Faz só assim um sinal com a sua mão, se você puder. Ah, temos uma pessoa ali atrás, seja bem-vindo. Tem mais alguém, gente, por aqui? Deus abençoe você, sua família. Gratidão. Nós, logo após a palavra de oferta, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. E papai e mamãe que tem criancinha aqui a partir de 3 anos, as crianças podem ir, tá, para o Kids. Nós temos uma equipe especial, maravilhosa lá, guardando seu filho com um cafezinho da manhã especial para ele, tá? De 3 a 10 aninhos, essa é a idade, tá, irmãos? Hoje nós não temos café na ceia, porque nós entendemos que a ceia é uma estrutura maior e a gente não tem como contabilizar o nosso café da manhã na ceia. E também nós entendemos que a gente quer passar mais tempo ainda com o nosso Deus, em consagração, aqueles que querem, aqueles que podem. Mas o nosso Kids está liberado para ir para as salinhas, tá bom? Tem uma aula muito especial lá, hein? Não deixa seu filho aqui não, leva ele para lá. Tenho certeza que a linguagem para ele vai ser muito mais fácil do que aqui no templo. E logo mais, né, irmãos, nós estaremos com o nosso culto de celebração, a nossa igreja de criança, a nossa igreja de adolescentes também funcionando. Venha participar também com a gente mais tarde. Temos a certeza que vai ser uma noite maravilhosa. Estou vendo a Marcinha ali atrás. Ei, abençoada! Estou vendo essa irmã maravilhosa ali também. Deus abençoe, Marcinha. Te dê muita força, muita energia, muita saúde. Amém? Nós vamos ofertar ao nosso Deus em Malaquias. A palavra de Deus diz em Malaquias, capítulo 3, o verso 10. Bem conhecido, né, irmãos? Uma palavra bem conhecida. Mas nós sabemos que, através da nossa fidelidade, através das nossas ofertas, e sabemos que dízimo libera bênção sobre as nossas vidas. Nós estamos mais do que cientes, sabendo disso. E é por isso que nós precisamos praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10 assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aqui está dizendo de bênção, queridos, para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. E mais, o versículo 11 também diz o seguinte, que o dízimo, ele nos protege. Ele nos protege. Além de ser bênção para nossas vidas, o dízimo também é uma proteção para aquele que crê. Olha o que Malaquias 3:10 diz. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que bênção, como vale a pena sermos fiéis a esse Deus, porque a palavra dele diz, ele promete e Deus cumpre. Deus, ele sempre cumpre a palavra dele. Por mais que muitas vezes nós ainda não estamos naquela fé toda, crendo daquela forma, mas ele permanece fiel. Talvez você esteja vivendo uma situação complicada na sua vida, talvez uma situação financeira, talvez uma situação conjugal, sei lá, talvez alguma situação complicada na sua empresa, mas deixa eu te falar uma coisa, se você crer nessa palavra, Deus, ele derrama as bênçãos e ele protege. Eu lembro que uma vez nós estávamos aqui na igreja orando, lá naquela parte dos dízimos. Não sei se você já viu que ali tem um mural de dízimos, escrito assim, ó, envelopes de dízimos. Aí nós estávamos com uma equipe ali orando,
E de repente uma irmã falou assim: aqui não adianta ficar só orando, porque aqui é prática. Aqui Deus só repreende aquele que é fiel. Existem orações que por mais que nós façamos, se nós não tamparmos as brechas, nós damos legalidade. E é verdade. Claro, a gente pode orar, pode. A oração nunca é demais, é bênção. Mas para repreender o devorador, a palavra de Deus diz que nós temos que ser fiel. Fechar a porta, fechar a brecha. E uma das brechas que nós temos que vigiar é a nossa fidelidade com Deus. Ofertar e dizimar é amor, é gratidão. Nós não vamos impor, mas nós entendemos que é uma prova de amor. Se você ama, você vai entender que você vai permanecer fiel, porque vale a pena ser fiel a esse Deus, amém? Eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja passando por situação complicada financeira, ou talvez saúde, alguma causa, algum problema. Vamos orar. Creia, Deus pode intervir. Deus pode intervir na sua casa, na sua vida. E mais, claro que Deus pode fazer. Deus pode fazer algo tão poderoso ainda essa semana na sua vida, na sua casa. Deus pode derramar uma bênção tão poderosa. Ele pode, Ele é Deus. Mas você precisa começar a crer que é possível. Desenvolva a fé, fale com Ele, ore, clame, peça a Ele, Ele pode fazer. Eu lembro que uma vez eu estava num momento assim tão simples, um culto tão comum. Foi quando eu falei: Deus, poxa. Aí eu comecei a orar e aquela semana eu vivi uma semana tão abençoada na minha vida. E às vezes nós não pensamos, irmãos, que num culto, num momento tão simples, Deus pode sim, Ele pode sondar seu coração, Ele pode entender, claro, Ele pode sondar e abrir as portas do céu. Então creia, você que pode, fecha seus olhos agora e ore a Ele, fale com Ele, qual é a situação que está te angustiando, que está de repente te preocupando, o que tem acontecido na sua casa? Eu não sei o que você está vivendo, mas o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. Fale com Ele. Pai, nessa manhã nós queremos tão somente colocar diante do Senhor as nossas vidas, a Tua igreja. Senhor, sabemos que os Teus filhos estão aqui nessa manhã clamando, orando, Te adorando. E o Senhor sabe todas as coisas que se passam, as dificuldades, os desafios. O Senhor sabe, Pai, os desejos do nosso coração, os nossos sonhos. A Tua palavra diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas, elas são acrescentadas. E nós estamos entendendo, Pai, que mesmo em meio às nossas dificuldades, o Senhor está acima de todas as coisas. E nós Te adoramos nesta manhã, colocando diante do Senhor cada oferta, cada dízimo, cada oração. Senhor, cada clamor, cada dor, cada preocupação. Receba nessa manhã, em nome de Jesus, e nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão. É no nome de Jesus que nós oramos. Queridos, você tem a oportunidade de ofertar nessa manhã. Os nossos voluntários vão estar passando. Logo atrás da cadeira tem o nosso Pix aí, do nosso QR Code. Fica à vontade em ofertar ao nosso Deus. Saiba que você está ofertando no melhor lugar. Bênção de Deus. Também queremos agradecer, igreja. Olha que bênção, nós temos o nosso quilo do amor aqui. Olha que bênção. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos o nosso quilo do amor também aqui. Durante a semana você também pode ofertar, tá bom? Você pode trazer seu quilo. Eu sei que às vezes, esqueci de novo. Pode trazer durante a semana, não tem problema. Pode nos procurar também, você que tem alguma dificuldade, alguma necessidade. Procure a igreja, mande um WhatsApp lá para o nosso número. Amém? Vamos adorar, continuar adorando ao nosso Deus nessa manhã? Vamos ficar de pé. Vamos nos colocar em pé nessa manhã, adorar a Ele, oferecer o nosso melhor nesta manhã. Amém?
Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, que nos lava dos pecados, restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Você quer ver que pode ficar muito mais belo do que já está acontecendo? Nós vamos cantar a primeira estrofe aqui em cima. E depois a igreja vai cantar a segunda estrofe. Porque nós não estamos apenas cantando. Nós estamos adorando aquele que é único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém? Vamos fazer isso então? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar que somos livres agora. Peraí. Satanás quer te aprisionar. Ele quer te prender com o seu engodo, com o seu engano, com as suas mentiras. Ele quer te envolver com o pecado. Ele quer fazer com que você não consiga viver tudo aquilo que Deus planejou para você. E na manhã desse dia nós estamos mandando uma mensagem no reino espiritual, porque nós cremos nisso. E você vai declarar com toda a força da sua alma: em Jesus Cristo, você é livre, você é livre, você é livre. Nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode se expressa a Ele com júbilo, com palma, com gratidão no seu coração. Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Quero agradecer essa equipe linda que está conosco aqui na adoração. Enquanto isso, você pode tomar o seu assento, fique à vontade. Para você que nos visita, eu sou o pastor Renan. É uma honra, um privilégio poder receber você nessa casa de adoração. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós temos uma equipe preparada lá atrás, cuidando das nossas crianças. Nós temos um ministério de criança nessa igreja, e de repente você está aí com seu pequenino e não conhece, você pode disponibilizá-lo. Nossa equipe do time Kids trata dos nossos filhos com muito carinho, ensina a palavra, ministra sobre a vida deles. Lá eles tomam um cafezinho, são bem cuidados, enquanto você fica tranquilo aqui para se alimentar também. Então fique à vontade. Se você, papai ou mamãe, de repente está aí com o seu bebezinho de colo e precisar também, você pode acessar o nosso berçário. Ali você pode amamentá-lo, ali você pode também trocar a fraldinha dele. Tem uma estrutura preparada para você. Tudo isso para que você consiga ficar nessa mesa, nesse banquete, nessa manhã. Amém? Eu quero começar usando uma frase que ela é muito... A gente ouve essa frase no nosso dia a dia e a gente, inclusive, costuma brincar um pouco com isso, né? Você come para viver? Vou fazer uma pergunta. Ou você vive para comer? Algumas pessoas dizem assim: eu não como para treinar, eu treino para comer. Já ouviu as pessoas dizerem isso? Por quê? Porque a alimentação, ela é crucial, ela é importante e extremamente fundamental para o nosso ciclo, para a nossa vida. Mas, tendo feito essa brincadeira, esse trocadilho sobre você come para viver ou você vive para comer, eu quero pensar um pouco com você, porque é sobre essa ótica que nós vamos falar. Algumas pessoas comem para a condenação e outras comem para a salvação. E eu não sei se você sabe, mas o pecado
ele nos leva, ele nos separa do plano e do propósito de Deus. E a alimentação, ela é crucial para as nossas vidas. E tendo isto em mente, eu gostaria que você pensasse e entendesse algo que é extremamente importante. Um brasileiro médio, ele ao chegar aos seus 70 anos, ele deve ter consumido aproximadamente, só para você ter, são dados estatísticos no nosso país. Ao completar 70 anos, ele consome, em média, 14 novilhos, 25 porcos, 1.050 galinhas, em torno de, por ano, 30 quilos de pão. Se for igual a uns que eu já ouvi falar por aí, né, que pega logo 6 pães com ovos assim, come de uma vez só, eu acho que a média sobe. É por isso que é um brasileiro médio aqui. Mas a realidade é, até que ponto temos comido o pão da vida? Até que ponto julgamos ou damos importância à realidade de comermos o pão da vida? De repente você está nos visitando e esta é uma palavra que ela traz para nós que somos cristãos, uma lembrança, é um ato imemorial. Talvez você no curso da sua vida já entrou em alguns templos, você já participou de algumas missas, de alguns cultos de celebração, onde o objetivo principal daquela congregação era celebrar a ceia instituída pelo Senhor Jesus. E eu quero trazer com você algumas reflexões acerca da palavra, para que você possa ter compreensão sobre o cuidado de Deus para conosco e sobre a importância, principalmente para nós que compartilhamos da mesma fé, para nós que acabamos de entoar essa canção e que na verdade ela é uma canção de adoração, mas que traz o reflexo da realidade da proposta do pão e do cálice de vinho. Vivermos em liberdade, sermos livres da condenação, isso é algo fundamental para nós. E eu sei que na manhã desse dia nós temos muitos voluntários lá fora, trabalhando, e eu gostaria que vocês tentassem fazer uma gestão para reduzir ao máximo esse número, para que nós tivéssemos lá na frente apenas o necessário para atender alguma demanda, também nos corredores, e que todos os demais pudessem estar aqui, para que juntos nós possamos refletir e pensar um pouco sobre o quão é fundamental entendermos a necessidade do alimento espiritual e a observância desta palavra. Eu e você, nós estamos em uma jornada, nós estamos trilhando um caminho de fé. E os atos litúrgicos, com o passar do tempo, eles podem provocar e trazer uma frieza espiritual quando nós entramos no automatismo. Hoje pela manhã, para vocês terem uma ideia, eu estava aguardando meu filho chegar em casa com o carro para eu vir para a igreja. O que é o automotismo? Eu saí com o cachorro, passei na frente da minha garagem, do lado do carro, fui lá embaixo, levei o cachorro passeou, voltei com o cachorro, entrei em casa e não vi o carro. Um carro. Não sei se você está conseguindo entender. Eu estou expondo uma realidade de um fato que aconteceu comigo, e não é porque, o pastor tem dislexia, o pastor é desatento. Eu acordei cedo, orei, preparei para essa palavra, tomei meu banho, me arrumei, e eu estava na expectativa, porque o meu filho ia chegar com o carro. Meu filho saiu ontem, e ele ia chegar hoje cedo para trazer o carro para nós virmos para a igreja juntos. Eu estava na expectativa. Só para você entender, o meu foco não estava num carro, o meu foco estava no meu filho, que estava fora de casa, e eu estava aguardando ele chegar. Por isso eu passei do lado de um carro, e eu não vi o carro, eu não estava me importando com o carro. Eu esperava o meu filho, que viria com o carro. É como o jumentinho, que ficou todo empolgado, porque carregou o Senhor. Ele era insignificante, o mais importante era o Senhor. Mas eu quero que você entenda que estarmos conectados ou desconectados com um fator ou outro,
pode fazer com que nós não tenhamos o prazer de viver uma vida em conformidade com aquilo que Deus tem para nós. Neste ambiente, nós todos comungamos da mesma fé, estamos todos aqui pelo mesmo propósito. Todos nós estamos aqui, precisamos ser desafiados a viver uma vida cristã de acordo com a palavra. Mas entenda, nem todos chegam nesse ambiente na manhã desse dia. Pasme você. É possível que alguém tenha entrado aqui nessa manhã e não se lembrava que hoje é o culto de ceia. Eu sei que de repente, pastor, você está falando, é verdade. Vive tão no automatismo que saiu de casa e veio para o culto. Está ali esperando a hora de liberar. Vamos embora tomar o café. Falou, cadê o café, gente? É sobre esse pão que nós vamos falar nessa manhã. Entende? Mas às vezes, nós nos desconectamos de algo que é tão importante, porque estamos vivendo uma vida sem termos a sensibilidade do que está acontecendo. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que Deus está fazendo em nós para fazer depois por meio de nós. Não é sobre estarmos em um ambiente, congregarmos, nos reunirmos, entendermos a nossa importância. É sobre darmos relevância e significado a este mundo que outrora nos sucumbia, nos envolvia, nos seduzia. Nós pertencíamos a ele, mas pela graça do nosso Senhor nós somos alcançados. E é essa graça que nos põe em liberdade e nos faz nascer de novo, nos regenera, nos dá a condição, sabe, de sermos filhos de Deus para cumprirmos o nosso propósito. Como é um discurso tão longínquo da realidade, quando eu e você, nós determinamos e dizemos assim, eu sou filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Sim ou não? Agora preste atenção. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu o quê? Não. O seu o quê? Opa! O único filho dele foi dado, como uma forma de externar, de materializar, de trazer para nós a existência de algo que era intangível. Jesus, o único filho de Deus, foi dado para que eu e você fôssemos salvos e que por meio dele fosse nos concedido o direito de sermos filhos de Deus. Se por meio de Deus alcançou o mundo inteiro, por que nós, sendo muitos, não conseguimos alcançar poucos? Consegue entender que existe uma discrepância entre a realidade de entendermos que somos filhos e vivermos a realidade da vontade do Pai? Porque Jesus, Ele viveu a realidade da vontade do Pai. E nós temos a sua santa e poderosa palavra para refletirmos, para pensarmos, para nortear o nosso caminho, para nos conduzir na direção correta, para moldar o nosso comportamento, para forjar uma mentalidade que está adequadamente alinhada com aquilo que Deus tem para nós enquanto seus filhos. Precisamos ter essa compreensão para podermos desenvolver uma fé perfeita. E aí, quando falamos de uma fé perfeita, nós estamos falando de uma fé que nos torna capazes de orarmos e crermos que podemos comer por meio do pão o corpo de Cristo. Entender que este pão, este elemento que simboliza o corpo de Jesus, é algo que nós outrora não éramos dignos, nós outrora não poderíamos nos assentar a essa mesa,
para assim podermos desfrutar da presença. O pão tem a ver com a presença de Deus, mas por meio de Jesus, Ele nos concede, Ele nos perdoa, Ele perdoa aquele que crê e confessa, aquele que reconhece as suas debilidades, aquele que conhece a sua natureza pecaminosa. Então nós precisamos ter uma fé verdadeira, uma fé perfeita, precisamos entender que essa fé vai nos tornar capazes de crer que quando comemos o pão, nós participamos do corpo do nosso Senhor, que foi moído por nós. Além disso, nós também precisamos avançar numa realidade onde temos a compreensão de que a fé perfeita, ela está relacionada a atitudes que trazem existência, coisas que ainda não estão sendo percebidas. Eu não sei se você já parou para pensar, talvez essa não seja a sua realidade, ou talvez você ainda esteja vivendo a vida comum que você tinha antes de Jesus. Mas essa fé é tão autêntica, que quando eu creio em Jesus e na sua palavra, eu que outrora era um improvável, eu que outrora pelos meus caminhos eu não produzia vida, eu que outrora pelos meus caminhos eu tinha traços de morte, de perdição, de pecado, e ainda que as pessoas olhassem para mim e não conseguissem ver a realidade do que estava sendo feito em um ambiente que não era perceptível aos olhos, porque pelo poder do Espírito, esse trabalhar era dentro da minha estrutura, e que levou tempo, mas o tempo trouxe a existência de uma nova criatura em Deus. Isso tem que acontecer com você, isso tem que acontecer com todos nós. Ela é uma fé sim, onde as coisas acontecem de maneira oculta, mas os resultados dessa fé trazem evidências da glória, da majestade e do poder do nosso Criador. É para isso que somos criados. E quando nós começamos a observar isso, nós temos que ficar atentos, queridos, com o que a Bíblia diz acerca dos nossos dias. Será que temos tido a percepção de como têm sido os nossos dias? O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, ele vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Observarmos, atentarmos, sermos vigilantes, termos um nível de sensibilidade e percepção sobre a nossa conduta de fé, conduta ética, conduta moral. Não é sobre apenas o que nós falamos, mas é como vivemos, baseado naquilo que cremos e falamos. São esses reflexos que devem reverberar mais do que o som da nossa voz. Ainda que seja de maneira sutil, o ambiente onde nós estivermos, ele precisa ser transformado, tal como está acontecendo uma transformação na nossa vida. Se não houver uma transformação na sua vida, se não houver uma transformação na minha vida, não é a palavra que está errada. Talvez eu não esteja me alimentando daquilo que vai produzir o crescimento apropriado. O alimento é importante para o corpo, tal como a palavra é importante para o espírito. Se eu não tivesse a alimentação adequada, eu teria passado por um processo de desnutrição, e talvez eu não teria sobrevivido. Hoje eu sou um homem, sou um adulto, mas parte desse ciclo da minha trajetória, ele também tem a ver com o alimento, com o que eu comi. E de igual maneira vai acontecer com a sua vida espiritual.
A sua vida espiritual, ela requer o alimento necessário para que você desenvolva, para que você não continue como menino na fé, para que você consiga ir para um nível de maturidade onde você tenha autonomia e em Deus você possa tomar as decisões sabiamente para a sua vida. Em Deus você possa tratar as pessoas da maneira como convém. Em Deus você possa resistir às adversidades dessa vida que eu e você, nós estamos sujeitos, e como maduros na fé, vamos suportar isso, por amor àquele que se deu, que se entregou, e que rendeu a sua vida para que nós pudéssemos fazer o mesmo pelos outros. Quando não fazemos isso, existe um elo de conexão que está rompido. Existe algo que está desfacelado e que não traz a existência da promessa de Deus, da proposta que Ele tem para nós. E é por isso, queridos, que nós crescemos de uma maneira que ela não tem sido saudável. Não deveríamos ter múltiplas igrejas com uma mentalidade onde, porque somos diferentes, porque divergimos na forma de pensar, porque interpretamos a palavra de maneira equivocada, porque estamos buscando os nossos próprios interesses. E aí, ora eu estou aqui pastoreando, ora eu me aborreço, e eu consigo trazer uma terça parte comigo, e você precisa entender que isso aconteceu lá no céu. Satanás se rebelou, e com ele caiu uma terça parte dos anjos. E vivemos tempo em que as pessoas, elas não querem se sujeitar a uma autoridade, elas não conseguem confiar no plano que está sendo desenhado. Entenda, Deus tem plano, tem projeto para a sua vida, mas existe um processo para isso acontecer. E nós temos visto as pessoas andando em direções opostas à vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para essa verdade sobre comer para viver, ou viver para comer, eu quero ler um texto aqui com você. João 6, 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Jesus afirmou categoricamente: eu sou o pão da vida. Assegure-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê em quê? Que Jesus é o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Jesus está falando antes de instituir a nova aliança. Ele está trazendo memórias de fatos, de acontecimentos. Jesus não está negando a história da humanidade. Entenda uma coisa: Jesus não nega o seu histórico, a sua vivência e tudo o que aconteceu até aqui. Ele reconhece. Mas ele nunca distancia do plano primário do projeto de Deus para a sua vida. E é sob essa ótica que ele nos observa. É sob essa ótica que tudo é sustentado. Quando ele traz a realidade, os vossos pais comeram do maná no deserto, mas eles morreram. E ele está dizendo, entenda, e se eles comeram do maná no deserto, é porque houve uma provisão, e essa provisão é divina. E quem trouxe esse recurso, essa provisão, foi Deus. E a esse Deus do qual vocês veneram, este é o mesmo Deus do qual eu sou o Filho. E aí ele avança: todavia, aqui está o pão que desceu do céu. Eu quero que você entenda que quando eu vou trabalhar nessa manhã, eu amo a palavra de Deus. Amo a palavra de Deus. Tenho prazer nela. Ela transforma a minha vida. E eu sou muito grato a Deus pelas conexões que acontecem quando nós andamos com Deus, quando nós temos vida em Deus. Entenda isso. Eu
já tinha acordado cedo, já tinha lido, já tinha orado, estava tudo certo. Eu fui tomar meu banho para vir para a igreja, e eu tomando meu banho, eu ali falando com Deus, e a palavra fluindo dentro de mim. Aquele que crê em mim, terá dentro de si uma fonte, e essa fonte, ela jorra para a vida eterna. Isso tem que acontecer conosco, sabe? Essa nascente vívida, de água límpida, cristalina, transformadora. Essa palavra, ela está aqui, ó, dentro de nós. E quando eu comecei a observar esses detalhes, entenda, não é chegar no século 21, servir um cálice, servir um pequeno pedaço de pão sem sentido, sem propósito, atos litúrgicos, que em muitos lugares tem mais a ver com idolatria do que com confissão de fé. Quando nós observamos isso aqui, Jesus está afirmando categoricamente: está aqui o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Ele traz as evidências da antiga aliança. Deus tem sido fiel, cumpriu as suas promessas, se mantém fiel à sua nova aliança, mas está aqui o precursor de uma nova aliança. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí aqui foi um conflito. Aqui foi uma grande batalha de ideologias, de crenças religiosas, onde não se houve um nível de percepção ou sensibilidade. Como você pode conhecer o Pai se quando Ele envia o Filho, você não conhece? Gente, é tão simples. Você já passou por alguém que você olha assim e fala: gente, essa menina é a cara de fulano. Tem alguns filhos que você percebe e você fala: como pode se parecer com um pai assim? Mas se você não conhece o pai, você nunca vai poder assemelhar o filho a ele. Entende? Qual foi a dificuldade daquela liturgia toda, daquela religiosidade toda, daquela, sabe, de todo aquele costume de identificar que Jesus era o Filho de Deus? Porque eles estavam à sombra da glória. E quando a glória chegou, eles foram ofuscados pela sua luz. Eles não conseguiram contemplar. E aí nós avançamos. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Preste muita atenção. Jesus indaga os seus discípulos. O questionamento é simples e de fácil interpretação, porque ele não requer nenhum curso, nenhum cunho teológico. É muito prático. Os discípulos saem para representá-lo, e quando volta, eles voltam felizes. E Jesus, ao contemplar o seu semblante, pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí há essa diversificação do que as pessoas dizem ser Jesus. Ela se fez necessária porque, pensa na realidade, você que está sentado e me assistindo, quem é Jesus para você? Para muitos de nós,
Jesus é um Deus poderoso longe, mas que quando a gente chama, Ele vem como uma muleta e resolve o nosso problema. Para outros, Jesus é um amigo, que você brinca e faz com ele o que você quer e continua de boa, sabe? Desculpa a expressão e o termo, mas para trazer uma linguagem bem jovial, você sacaneia o amigo e acha que pode sacanear Jesus. Por favor, tenha maturidade. Antes de me expressar, eu trouxe essa analogia. Sabe, zoar. Assim como você fica zoando um amigo, você vai zoando com Jesus. Não termos a compreensão dos princípios e dos parâmetros estabelecidos, isso é perigoso. Nós somos servos. Outrora não éramos filhos. Por meio de Jesus, Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. E por meio de Jesus e das suas palavras, em João 15, Ele fala: eu não vos chamarei de servos, eu não vos tratarei como servos, mas tratarei vocês como amigos. Isso é Ele dizendo para nós. Agora alguns de nós estão tratando Jesus como servo, e está zombando da amizade dele. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus estava dando aos discípulos uma oportunidade de simplesmente fazer o seguinte: Senhor, Tu és para mim isto. Quem é Jesus para a igreja atual? Será que Jesus ainda vai ficar sendo apenas um símbolo ou um ícone? Será que não conseguimos fazer a transposição da realidade onde nós somos a arca e que Ele quer habitar dentro de nós como aliança? Precisamos fazer algumas analogias para compreendermos que Jesus, desde o princípio, Ele era parte do plano principal, não existe plano B. Entenda isso, não existe plano B, Jesus é o plano perfeito de Deus. Você pode andar na direção que você quiser, você pode fazer o que você quiser, o plano de Deus permanece intacto para a sua vida. Agora é claro, você tem liberdade, você é livre para se render a Ele, você é livre para se opor a Ele. Uma das maiores tolices que nós cometemos, na grande maioria da nossa jornada como cristão, é que a gente pensa que Deus está contando conosco para defender Ele. Deus não precisa de ninguém para defender Ele. Às vezes nós brigamos com pessoas que elas não são os nossos inimigos, elas são o nosso alvo, mas por nós não termos conhecimento, a gente acha que é inimigo. Quando você conhece a Deus, traz para a realidade de uma família. Eu tenho 2 filhos. Se eu vejo os meus filhos brigando, você acha que o meu coração se alegra? Não. Se eu vejo que os meus filhos não conseguem falar a mesma linguagem, compartilhar do mesmo ambiente, desfrutar da presença familiar, dos benefícios de um lar, por coisas da nossa natureza, você acha que o pai se alegra com isso? Não. Mas estamos tão longe, é por isso, queridos, nós precisamos nos voltar para a palavra, temos que pregar a palavra, temos que viver o que a Bíblia diz, não é o que o mundo diz, o que a sociedade pensa. Passarão os céus, passarão a terra, porém as minhas palavras, elas permanecerão, diz o Senhor. Aí nos rendemos a culturas, nos rendemos a ideologias, porque temos uma fé vacilante, porque não estamos preparados para enfrentar a morte, não estamos preparados para fazermos sacrifícios mínimos. E quando nós olhamos para essa realidade, quem é Jesus para você? O impasse aqui, a indagação aqui, o que está acontecendo aqui, é Jesus se permitindo ser conhecido. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se você observar
eu separei alguns textos para que você possa ter a compreensão do significado do pão. Por que Jesus deu tanta ênfase? Porque Jesus lembrou Queridos, Jesus ele não veio trazer, sabe, algo que não tinha base. Era plano de Deus, era parte do projeto. Por isso que o pão está presente, não é só na nova aliança, muito pelo contrário. Ele era as evidências, os símbolos, ele era os indícios de que algo novo estava para chegar. E é sobre isso que Jesus veio, falando, até que ele se tornou a pedra angular. Onde nós somos, a edificação da fé e do propósito está em Cristo. Mas observa comigo, o pão de João 6 precisa ser visto em uma perspectiva da Escritura. Porque eles não conseguiram lidar com aquilo? Porque eles estavam apegados a fatos do passado. E lembrem-se disso, Jesus não esquece e ele não nega a sua realidade passada. Porque ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é antes do que você chama passado. Por que que para nós tem passado, presente e futuro? Porque nós somos limitados. Para Jesus é sempre presente. O seu passado existiu no futuro dele. Você consegue entender? O ontem para você é hoje para ele. As ansiedades, quando ele fala assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Ele está lá no futuro. Ele está dizendo para você, você está ansioso porque eu já tenho a resposta desse problema, eu sei como vai acabar. Para nós, o fator tempo é importante. Ou nos domina, ou nos governa. Estamos sempre tentando vencer o tempo. Ei, eu e você venceremos o tempo por meio de Jesus, quando nos tornaremos junto com Ele eterno. Consegue entender? Mas se você não consegue desapropriar dessa realidade humana, se você fica se queixando, eu não tenho tempo para nada, você tem tempo suficiente para fazer o que é mais importante: viver uma vida em Deus. O resto é consequência. O nosso tempo é suficiente para vivermos uma vida em Deus. Ai, pastor, eu almejo estar na presença do Senhor na eternidade. Esteja na presença dEle. Você não consegue ficar 5 minutos de oração? Não tem o desejo de ir para a igreja? Sabe, as distrações dessa vida. Então, quando nós observamos aqui, precisamos analisar devidamente as perspectivas da Escritura, pois, quando nós olhamos para a realidade do que está sendo relatado em João 6, sobre o fato de Jesus ser o pão, sobre o fato de Jesus falar que nós vamos comer dele, olha o que acontece lá em Gênesis capítulo 2, você pode comer para a vida, ou você pode comer para a morte. Gênesis 2, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Deus colocou o homem no jardim do Éden com um objetivo: você vai cuidar do jardim. O homem tinha uma responsabilidade: cuidar e cultivar. O Senhor deu uma ordem. O Senhor deu uma ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Quando seguimos as ordens de Deus e desfrutamos daquilo que Ele nos concede livremente, produzimos vida.
quando desobedecemos a Deus e comemos daquilo que não nos é permitido por Ele, se comermos, nós comemos para a morte, para a condenação. O versículo 18 vai dizer assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Deus supriu todas, entenda isso, todas as necessidades do homem, absolutamente todas. Às vezes você e eu podemos olhar com a nossa mente humana e equivocada acerca de muitas coisas e pensarmos assim: se Deus não tivesse feito Eva e colocado ao lado do homem, talvez a gente não tivesse aqui.